Bom dia pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Se vocês chegaram nesse vídeo é porque vocês estão com a intenção de trocar o óleo da sua moto em casa. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como eu faço a troca. Não que ela seja mais correta ou que não tenha nenhum erro durante esse processo, mas é a forma como eu faço. A moto hoje está com 44, 45 mil quilômetros, até agora tem dado certo. Claro que os problemas podem acontecer a longo prazo. Então se você faz algo diferente, deixa para mim nos comentários desse vídeo, vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que estejam vendo. O importante é a gente ter diferentes pontos de vista para reavaliar e corrigir qualquer coisa que possamos estar fazendo de errado. Esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, então para você que nunca fez a troca de óleo em casa, eu acredito que você vai ter um bom conteúdo, uma boa quantidade de informações para que você possa fazer isso com segurança. Mas lembrando que nem tudo a gente consegue passar, então alguns detalhes de bom senso são extremamente necessários quando você for realizar esse serviço. Nesse vídeo que eu vou tentar falar sobre óleo, por que me trouxe também essa pergunta, essa interrogação? É que hoje existe muita falsificação de óleo, pessoal. Principalmente você comprando via comércio online, né? Mercado Livre, Shopee. Então você não tem a certeza da procedência desse óleo. Então, por isso que normalmente eu tenho focado no óleo Honda ou no Mobil, comprado em lojas físicas. Vamos ao motivo por que eu troco o óleo da minha moto em casa. Existem alguns motivos, isso coisa da minha cabeça, do meu pensamento. Um outro problema que já aconteceu, às vezes de levar em oficina, por exemplo, relato de amigos, é da oficina ter colocado mais ou menos óleo na reposição. Ele ter se equivocado lá na informação que ele viu, ter colocado e deixado o óleo acima ou abaixo. Então esse é um cuidado que em casa a gente tenta evitar. Primeiro, eu gosto de fazer a troca em casa, porque eu me sinto bem fazendo a manutenção da moto. Então aquelas manutenções mais simples, eu gosto de estar realizando, conhecendo a moto mais a fundo. Isso até me ajuda durante uma viagem para me auxiliar ou auxiliar algum colega no trajeto. Outro ponto é que a gente pode deixar o óleo escoando por um tempo maior. Às vezes quando você leva numa oficina, a pessoa abre o bujão, deixa escoar aquele excesso, logo já fecha o bujão e repõe com óleo novo. Então você tem uma parte maior de óleo antigo misturado com o novo. Então esse é um diferencial de você estar fazendo em casa. Claro que numa revisão agendada, né, às vezes em uma concessionária ou em uma oficina com menos movimento, a pessoa vai deixar escoar por um bom tempo, até o momento que pare de pingar. O ponto número 2 é que realmente eu posso fazer isso no meu tempo. Eu posso comprar o óleo, deixar ele guardado durante um certo tempo, afinal ele tem uma validade mesmo estando na prateleira, e posso fazer isso num sábado, num domingo que eu esteja mais tranquilo. Não preciso me deslocar até uma oficina. Às vezes a gente sabe que o nosso horário, a correria do dia a dia é complicada para conseguir fazer isso. Apesar de ser um serviço rápido que às vezes você pode levar e aguardar, principalmente no sábado pela manhã. Ponto número 3. O cuidado que o dono tem com a sua moto, às vezes é muito maior do que uma oficina vem a ter. Isso vale para concessionária ou qualquer outra oficina. Existem mecânicos muito bons? Existe. E quando você encontra, valorize. Bom, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pegar uma moto que eu levei para trocar filtro e óleo em uma oficina, e quando fui trocar em casa, não tinha quem soltasse aquele filtro. A pessoa achou ao máximo. Mesma coisa às vezes com parafuso do bujão do cárter. Então às vezes eles colocam muita pressão, isso pode chegar a danificar ou ir agredindo a sua moto. Né? Então não é recomendado você utilizar forças excessivas. Também já vi casos de a pessoa colocar um parafuso enviesado, coisa rara de acontecer, mas que pode. Então quando você está fazendo em casa, é no seu bolso que você está mexendo. Então você vai tentar fazer isso com o máximo de cuidado. Ponto 4. Sai mais barato trocar o óleo em casa do que em uma oficina? Normalmente não. Se você utilizar um óleo de boa qualidade ou boa procedência, muitas vezes sai mais caro você trocar em casa do que na oficina. Por quê? Hoje as oficinas normalmente estão utilizando aquele óleo a granel. Então o óleo a granel ele fica muito mais barato. Né? Você vai pagar pelo litro que você está utilizando. No caso da NC, para troca de óleo e filtro,
Na minha 2022, a quantidade de óleo é 3,4 litros trocando o filtro e 3,1 se não trocasse o filtro. Então, quer dizer, 3,4, automaticamente eu tenho que comprar 4 litros. 600 ml eu vou deixar guardado, onde eu posso utilizar para completar caso baixe um pouco esse nível, ou vou ter que descartar daqui a um tempo, porque depois de aberto o óleo ele vai perdendo as suas propriedades, mesmo que ele não esteja em uso. Então, esse é um detalhe. Pegando esse mesmo gancho, pessoal, se você leva numa oficina, normalmente, não sei se vocês costumam questionar ou não, eles usam óleo a granel, de tonel. E daí você às vezes pergunta para eles, que óleo que vocês estão utilizando? Alguns vão dizer Motul, Mobil e assim por diante. Mas você tem certeza que realmente esse óleo, você sabe hoje como é o ser humano. Não estou querendo desmerecer as oficinas, mas o brasileiro sempre dá um jeitinho de ganhar um pouco mais. Então você não tem certeza, você vai na confiança. Então por isso que é importante você ter uma oficina, um mecânico de confiança que você acredite, certo? Mas no meu caso, como eu sou meio São Tomé, eu prefiro comprar o óleo e substituir em casa. Uma por gostar de fazer isso e outra para saber exatamente o que está sendo feito. Vamos iniciar a troca do óleo agora. E a primeira coisa que eu vou fazer, diferente das outras vezes, eu vou checar o nível de óleo que está nesse momento. Só a título de curiosidade, de feedback do que aconteceu ao longo desses 6, 8 mil quilômetros. Depois eu deixo aqui para vocês na legenda certinho, tá? Medição do óleo da moto. A gente faz ela piso plano. Você tem que deixar a moto completamente na vertical. Você vai desrosquear a tampa, vai limpá-la e com a moto alinhada, você vai somente encostar a tampa aqui no motor, você não rosqueia. E esse nível deve estar entre mínimo e máximo. Como eu falei para vocês, eu não tenho o parâmetro da última troca, eu sei que ficou entre o mínimo e máximo. Mas, como eu vou pôr o óleo novo e vou pôr 3,4 litros, assim que eu fizer a troca, eu vou repetir essa medição. E vamos ver a diferença da vareta em relação a essa medição inicial com óleo usado. Bom, vou mostrar uma diferença para vocês. Vou tirar a tampa, desrosquear a tampa aqui do motor de medição. Agora, nem no mínimo está. Então, aqui já seria preocupante, certo? Forma certa de você fazer a medição. Eu vou limpar aqui o nível, só vou encostar e vou alinhar a moto. Com a moto alinhada, vou retirar a tampa sem rosqueá-la, só está encostada. Fazer um alongamento. E aqui ele está um pouco acima do mínimo, quase na metade, na verdade. Então vou encostar de novo, aqui, sem rosquear. Chegou a marcar um pouco abaixo da metade, turma. Então assim que é feita a medição do nível. O que iremos utilizar para fazer a troca de óleo, pessoal? Então vamos lá. Quem já acompanha os vídeos do canal, eu gosto muito dessa maleta. Então a gente vai precisar de um pito 12 para soltar o bujão de óleo do cárter. Vamos precisar de uma Allen tamanho 5 para soltar os parafusos da carenagem aqui lateral. Vamos precisar de um filtro de óleo. Estou utilizando o Fran, né? No vídeo polêmico a gente vai falar sobre filtro, inclusive a diferença para o filtro da concessionária. Estou utilizando o óleo Honda 10W30 semissintético, recomendado pelo fabricante. Não que eu seja fanboy, mas também vou falar sobre esse tema. Um vasilhame para escoarmos o óleo. Um funil para repor o óleo no motor. Um pedacinho de pano. E esse daqui, uma cola tipo Fixtrava, nível médio. Para que será que eu vou utilizar? Vocês conhecem? Quem nunca perdeu um parafuso de uma carenagem por ele ir frouxando com a trepidação, vibração? Isso aqui vai te ajudar em muito. Então a gente vai utilizar ele para fazer uma fixação a mais nesses parafusos. Como a gente não tem o torquímetro para torquear, eu sempre utilizo. Nunca me gerou nenhum problema.
E em relação às ferramentas, pessoal, já ia esquecendo um dos mais importantes, a chave para remover o filtro de óleo. Existe aquelas chaves com cinta, com corrente, tem umas que parecem um pito sextavado e tem essa aqui que eu acho muito legal, vale de forma geral para todas as motos. Por quê? Porque ela tem uma cinta metálica, onde ele tem aquelas bolinhas que ajuda a prender no filtro e não deixa escorregando. A segunda é que eu consigo dar uma boa pressão rosqueando essa porca. Então eu vou pressionando ali, à medida que eu vou abrindo a porca, aumenta esse espaço, quando se torna universal. Quando eu vou apertando, ele vai fazer uma pressão sobre o filtro. Então ajuda muito. Já conheciam essa ferramenta? Bom, próximo passo, escoar o óleo. O parafuso do bujão, pessoal, ele está localizado aqui na parte de baixo do cárter, que vem ser aqui. Então a gente tem que soltar ele com uma chave 12. No meu caso, vou utilizar aquele jogo de pito. Uma outra pergunta, eu estou fazendo a troca do óleo da moto com o motor a frio. Essa moto está parada há mais de uma semana. Então, a princípio, todo o óleo que tinha no motor deve ter escoado para o cárter, com corda, está alojado lá. Então, vou escoar a partir dali, não vou nem ligar ela. Normalmente, o pessoal recomenda você ligar, deixar ela funcionando por um certo tempo, com o motor quente, né? Não muito quente, para que o óleo fique menos viscoso, fique mais fino. E assim facilita escoar o óleo. Mas como ela está parada já há um bom tempo, provavelmente todo o óleo que tinha no motor já desceu para o cárter. Então se eu ligar, eu vou estar fazendo esse óleo circular, vai estar na parte de cima do motor. Então não sei se aquecendo eu conseguiria retirar mais óleo, ou se nessa situação a maior parte do óleo já está depositada no cárter. Concordam com esse pensamento? Como é que vocês fazem? Deixa para mim aí nos comentários. Para soltar o parafuso do cárter, estou usando o jogo de catraca, tá pessoal? Uma catraca grande e um pito 12, já soltou muito fácil. Agora o restante é desrosquear com a mão. Então vou colocar o vasilhame aqui embaixo e deixar o óleo escoar. Cuidado que ele sai com um pouco de pressão. Ah, detalhe importante, para escoar o óleo, deixe a tampa do motor de medição fora, retirada. Isso facilita com que o óleo seja escoado. Não sei se vai pegar, mas quando tirar o parafuso, o óleo já vai começar a escorrer, certo? Cuidado ao tirar o parafuso, que ele tem um anel de vedação. Vou mostrar para vocês na sequência. Ali o óleo. Pronto, vamos deixar ele escoar e depois eu mostro para vocês o visual. Enquanto o óleo vai escoando, que é bastante rápido, a gente vai aproveitar para soltar essa carenagem. Então aqui a gente vai soltar com uma Allen 5 e depois ele é encaixado através de alguns pinos que eu vou mostrar para vocês. Aquela maletinha, turma, é uma mão na roda, sabe? É um jogo de ferramenta coringa. Tá aqui o parafuso. Opa, cadê? Tá aqui o parafuso, já solto. Eita! Aqui, ó. Certo? Aqui. Agora a gente vai tirar lá do outro lado. Com os parafusos removidos de ambos os lados, para você retirar essa carcaça, basta você vir puxando. Ele já soltou um dentinho desse lado. Vai ter aqui na parte superior também. E agora temos que fazer a mesma coisa do outro lado. Para ficar bem claro para vocês, então essa tampa ela solta. Aqui era um parafuso, outro parafuso. E aqui os pontos de encaixe nas borrachas do quadro. Aqui, 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 aqui. Quando retiramos essa tampa de acabamento, nós já temos acesso ao filtro que está aqui, e a gente vai utilizar aquela chave para removê-lo. O óleo ainda está pingando, pouco, mas está. Um ponto importante, pessoal, sempre troque o óleo num piso plano. Por quê? Se vocês repararem aqui o cárter, ó, ele faz uma bandeja com uma certa queda, certo? Assim o óleo ele fica alojado nesse ponto onde está o bujão, lá do outro lado. Então quer dizer,
Se você fizer numa área inclinada, talvez você não tenha o melhor escoamento do óleo na sua totalidade. Então no piso plano é mais adequado. Ainda está pingando. Eu vou aguardar mais um tempo, a título de informação e curiosidade, e depois vou alinhar a moto para ver se muda a quantidade de óleo que está saindo. Enquanto a gente aguarda, eu já vou aproveitar para tirar o filtro. Eu vou usar aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, ok? Então ela encaixa facilmente aqui no filtro, essa cinta de metal. A ponta do filtro ele parece um sextavado, tanto que existe ferramentas como se fosse um pitu gigante que você coloca ali. Então a gente vai soltar o filtro no sentido anti-horário. Então já deixo a chave na posição mais alta aqui e vou pressionando, vou rosqueando a parte de baixo. Então fica muito fácil eu fazer com que ele dê uma fixação no filtro, certo? Vou pressionando, vai fazer uma boa pressão. A partir do momento que esteja bem travado aqui, visto que o filtro, quando ele é instalado, ele só deve ser apertado com a mão. Então não deve ter tanta pressão. Algumas motos são mais fáceis de tirar e outras mais complicadas devido à posição do filtro. Já apertei aqui levemente e girei. Pronto. O filtro já soltou um pouco. Vou jogar a bandeja mais para cá. Aí, vou soltar e vou repetir o processo até com que eu consiga aliviar bastante essa pressão para retirar com a mão. Tranquilo? Agora venho com a mão, turma, e desrosquei o filtro, tá? Cuidado que ele vai jogar um pouco de óleo, então deixa a bandeja alinhada, né? Normalmente eu já fecharia lá o parafuso do bujão, mas então, como eu estou querendo mostrar para vocês, estou fazendo de outra forma. Aqui basta vir desrosqueando. O óleo lá no cárter ainda está pingando, pouco, mas está. Depois eu vou alinhar a moto para a gente ver o que acontece. Vou tirar aqui o filtro, cuidado para não deixar ele cair. Ali o óleo já escorrendo do filtro. Antes de tirar o filtro completamente, eu vou deixar escoar um pouco. Isso é o óleo que estava dentro do filtro, provavelmente, né? Assim ele já não sai com tanta pressão, ok? Para vocês que não conhecem, aqui é o reservatório de expansão da NC 750, né? Então você tem o reservatório do radiador. Então você já pode aproveitar e conferir o nível do líquido de arrefecimento. Deve estar entre esse low e esse upper, nível mínimo e máximo. Já deixei parte do óleo sair, então está aliviando bem a pressão aqui, né? Agora eu vou tirar o filtro por completo. Olha quanto óleo dentro do filtro, certo? Então a gente tem que deixar esse óleo também escoar, ok, pessoal? Um detalhe importante que vocês têm que prestar atenção e cuidar é ver se a borracha de vedação do filtro saiu junto com o filtro. A princípio não, ó. Então tá aqui o filtro, tá sem a borracha, sem o anel, certo? Ele deve ter ficado preso ali. Então vou verificar isso agora. Isso você tem que cuidar muito, porque se você instalar o filtro novo que vem com a borracha sobre aquela, não vai fazer uma boa vedação. Quando você sair rodar, talvez no momento que você trocou não venha vazar, mas saiu a rodar e a pressão aumentou, vai começar a jogar óleo. Então cuidado com esse ponto. Vamos ver se a borracha está ali? Ó, tem vezes que ela sai junto com o filtro e tem vezes que ela acaba ficando presa. Então não esqueça de retirar essa borracha. Filtro removido. Estou utilizando o Fran PH6017A. Esse é um filtro acho que utilizado para carro normalmente, acho eu. E ele é comum para diversas motos, certo? É o melhor filtro? Não. O Honda é bem melhor? Sim, só que é muito mais caro. O filtro Honda está em torno de R$ 225 na concessionária. Esse filtro você paga entre R$ 30 a R$ 35. Só que existem diferenças técnicas que eu pretendo abordar naquele vídeo polêmico que eu comentei. Detalhe, o óleo do bujão continua pingando, muito pouco. Vou pôr a moto agora na posição vertical e vamos ver se vai mudar o escoamento. Até onde eu consegui perceber, sim, mudou, olha. Escoou mais tanto do filtro de óleo quanto do cárter. Então vou segurar mais um pouco na vertical para deixar escoar.
Caso você não queira ficar segurando na vertical, nada impede que você coloque um calço no pezinho, assim a moto fica praticamente vertical. Outro ponto que eu poderia estar utilizando seria aquele cavalete de balança. Em relação ao parafuso do bujão do cárter, pessoal, é esse aqui. Queria chamar a atenção para vocês que ele tem uma arruela, certo? Essa arruela aqui, eu acredito que o material dela é em latão. Se alguém souber, deixa aí nos comentários do YouTube. Bom, qual a função dessa arruela? Ela é uma arruela com metal mais mole, certo? E quando você der a pressão do parafuso lá no cárter, ela vai servir como um elemento de vedação. Então ela vai, digamos, morder um pouquinho, né? Ela vai esmagar um pouco, fazendo a vedação do óleo. O ideal seria você trocar a cada troca de óleo, né? Se você levasse isso na concessionária, acredito que seria feito. Uma arruelinha dessa aqui custa em torno de 6 a 8 reais. Acho um pouco caro. Já troquei uma vez ou outra na moto, eu tenho algumas em casa, por sinal. Nem sempre a concessionária tem a pronta entrega, por incrível que pareça, certo? Então fica a dica, cuidado quando você tirar o bujão para não perder a arruela junto do óleo. Bom, agora que o óleo já escoou, a gente vai colocar o parafuso de dreno novamente. Ele está dando uma gotinha ali porque eu mexi na moto, mas já escoou o que tinha para escoar. Então você vem aqui com a mão e simplesmente rosqueia novamente. Um ponto muito importante, tá, pessoal? Quando você for rosquear o parafuso ele tem que entrar leve, ó, na mão, sem fazer qualquer força, tá? Se ele entrar pesado por qualquer motivo, eu não sei se isso pode ou não acontecer, ele estaria entrando enviesado. Então sempre rosqueie com a mão de maneira a chegar leve. Chegou lá no final, agora você vem com a chave e faz uma ligeira pressão. Cuidado também para não fazer pressão em excesso, ok? Não esqueça de apertar o parafuso. Parafuso do bujão no lugar. Agora a gente vai instalar o filtro Fran 6017A, ok? Não é dos melhores filtros, mas também não deve ser dos piores. Alguns inclusive vêm com uma tampinha de vedação aqui, certo? Para não deixar com que caia impurezas dentro do filtro. Então dê uma olhadinha, veja se não tem nenhuma sujeira, nada solto, por exemplo, né? Nenhum papel, algum resquício da embalagem ou algo semelhante, certo? Verifique se ele está com anel de borracha, que se pode passar um óleozinho ao redor, para facilitar lá na hora de fazer a pressão. Um ponto muito importante, que nem todo mundo faz, mas que eu acho válido, é você encher o filtro antes de colocar na moto. Não é encher até transbordar, mas você fazer com que ele já fique úmido. Assim, quando a moto for dar a partida, ele já vai estar mais cheio, entendeu? Então aqui você joga um pouco de óleo dentro e deixa ele absorver no papelão, na parte interna. Importante de não encher demais é porque na hora que você for colocar na moto, você vai incliná-lo, então ele vai derramar, certo? Então fica mais uma dica aí, pessoal. Depois pega aqui uma gotinha de óleo, lubrifica a borracha e é só ir lá instalar na moto. Lembrando que a pressão que você faz é somente o aperto da mão. Resolvi trazer a moto no claro para vocês, para ficar mais fácil. Então agora é rosquear o filtro novamente, tá? Da mesma forma, o filtro ele tem que entrar também sem fazer força. Tá? Ele tem que ir rosqueando aqui na mão, ó, de forma muito leve. Então, se ele entrar de qualquer outro jeito, pode haver um problema na rosca ou na forma que você colocou. Já encostou no motor, ou simplesmente apertar com a mão. Um detalhe, pessoal, que eu sempre falo, independente de você levar no mecânico ou fazer a manutenção em casa, se você vai fazer uma viagem, um passeio um pouco mais longo, saia, dá uma volta com a moto, roda aí ó, próximo da sua casa, né, circule, independente da manutenção que você for fazer. Dê uma volta num trajeto próximo e verifique. Depois, se não apareceu nenhum vazamento, você trocou uma pastilha, se nada folgou, né, nada afrouxou, né, então isso é importante. Melhor do que descobrir isso longe. E se você estiver numa viagem longa, imagina que acontece um vazamento de óleo. O motor pode dar uma pane, né? Porque daí o óleo todo vai escapar. Então é importante identificar, tá? Fez uma manutenção, monitore, verifica aperto dos parafusos novamente. Já está apertado. Ó, nem vou apertar com chave nada. Feito.
Depois de confirmar que o parafuso do cárter está no lugar, bem apertado, filtro no local, a gente vai abastecer com óleo. Eu utilizo um funil para facilitar. Então aqui a gente já tinha usado parte do óleo para umedecer o filtro, certo? Então vou pôr todo esse óleo primeiro. Desta forma irá o primeiro litro. Lembrando que na minha moto vão 3,4 litros, ok? Mas verifique que as NCs foram tendo algumas mudanças ao longo dos anos. Eu não sei se todo motor é essa capacidade. Se fosse só a troca de óleo, 3,1 litros. Com filtro, 3,4. Algumas pessoas costumam trocar o óleo antecipadamente. Então, às vezes eles trocam uma vez o filtro, outra vez não. Eu já fiz isso, tá? Ultimamente, como o filtro Furlan anda muito barato, eu sempre tenho trocado o filtro, mas fica a critério. Porque dizem que um óleo um pouco contaminado já contaminaria boa parte do óleo novo, né? E no filtro você tem alguns ml lá dentro, ok? Tudo bem que você não consegue escoar 100% o óleo do seu motor. Então, bem ou mal, você vai ter um pouco da mistura do óleo novo com o antigo, concorda? Eu não vou mostrar agora para vocês, porque o vídeo já está ficando bem longo, né? Vou colocar os outros 2 litros e 400 que faltam para fechar os 3.400. Detalhe, coloquei o primeiro litro, já dá uma olhadinha, vê se não está vazando nada de óleo no bujão, já dá uma verificada se você não esqueceu nada para não perder o óleo que você está colocando. Um outro ponto, pessoal, que eu não citei, no parafuso do cárter, eu não sei se vocês já viram, alguns parafusos eles são magnéticos, né? Se você tiver algum detrito no óleo, com desgaste do motor, esses materiais ficariam depositados no parafuso. Quando você tirasse, isso seria legal como um indicativo. No meu caso, ainda utilizo o parafuso original. Vamos adicionar agora os últimos 400 ml. Infelizmente, esse frasco da Honda ele veio com uma graduação diferente, mas comprei esse óleo na concessionária Honda, hein? Então aqui ele indica meio litro e aqui ele não tem a graduação de 100 em 100 ml. Diferente do último que eu tinha comprado, que era o 20W50 para outra moto. Aqui eu consegui ter uma precisão maior, né? Então nesse caso o que eu fiz? Fiz uma medição entre milímetros de uma marcação até a outra. Considerei quanto que daria a diferença e fiz a marcação. Então o que eu tenho que fazer? Abastecer essa quantidade de óleo. E depois eu vou checar junto da vareta também. Ok, pessoal? Muito bem. Quantidade de óleo abastecida. Retiro o funil. E agora a gente vai fechar ali o bocal com a vareta, certo? Vocês já viram na internet que tem um pessoal utilizando tampões de alumínio ali em vez da vareta original? Por que disso, pessoal? Tem tido alguns espíritos aí muito ruins que estão sacaneando as motos, tirando essa tampa, principalmente parece que lá para a região do Nordeste. Tiram a tampa aqui da verificação do óleo e estão jogando areia no motor. Então cuidado, fiquem atentos com isso. Então tem muita gente trocando por aqueles bujões de alumínio. Você já fez isso? Um detalhe só de fazer isso, o problema é que daí a gente para de fazer já as medições, porque fica mais complicado, né? Esses bujões de alumínio são normalmente fechados com a ajuda de uma chave Allen. E alguns não têm a vareta de medição. Para aquelas motos que têm o visor, já ajuda, mas nas nossas é um pouco mais complicado. Fechei, e agora o que eu vou fazer? Eu vou conferir o nível dela a frio. Então lembram como a gente fez no início do vídeo? Vou fazer a mesma coisa que antes. Colocar ela na vertical, subir na moto, no meu caso, soltar a tampa, somente encostar aqui no motor, sem rosquear, em vez de se estar entre mínimo e máximo. Apesar que a medição correta é você ligar a moto, deixar ela funcionando por um tempinho, desliga, espera de 2 a 3 minutos para o óleo descer e faz a medição novamente. Eu vou fazer as duas situações. Uma informação adicional que eu acho interessante. Completei com os 3.400, certo? Vou tirar a tampa aqui, limpei já a vareta por sinal, né? E aqui, ó, ele não chega nem a umedecer a vareta, nada, zero, não chega nem no mínimo, pessoal. Então vocês veem como faz diferença verificar o nível com a moto na vertical, que é o que a gente vai ver o que vai acontecer agora. Então se você trocou o óleo de sua moto, já rodou alguns quilômetros e tal, você fala, vou verificar a medida, e vai medir dessa forma, ele não vai acusar óleo na vareta. Eu estou com a quantidade certa de óleo ali dentro, e não está acusando nada, né? Então a princípio, para vocês verem. Vamos ver agora na vertical. Fazendo a medição na vertical, sem dar partida no motor, o nível do óleo chegou
praticamente no máximo, em um dos lados da vareta no máximo. Percebem a diferença entre fazer a medição com ela inclinada e com ela na vertical? Agora vamos fazer vamos ligar o motor. Vou trazer duas informações para vocês, ou duas dicas, pessoal. Então agora eu troquei o óleo. Vocês sabem que a NC ela tem o trip A e o trip B, certo? Algumas pessoas costumam zerar o trip B para saber quando trocou o óleo. Não foi o meu caso. Normalmente eu faço isso numa planilha do Excel. Mas já que eu vim para o trip B, olha que interessante. Rodei 3.137 nesse trip e fez uma média de 26,5 ao longo desses 3.137 quilômetros entre cidade e estrada. Então, a NC é econômica ou não? Então, troquei o óleo, eu posso zerar esse trip. Zero. Agora, a partir desse momento, eu sei quantos quilômetros eu estou rodando com óleo novo. É só lembrar de não zerá-lo novamente. Bom, agora vamos à partida. O que tem que acontecer? A luz do óleo deve apagar. A luz do óleo apagou. Bom, talvez você tenha estranhado um pouquinho a forma como ela deu a partida, certo? Mas a última vez que eu saí com essa moto, turma, tem 34 dias. 34 dias que eu não dava partida nela, vocês acreditam? Então, infelizmente foi uma exceção à regra. Normalmente eu rodo bastante, mas desde o passeio de Antonina que eu não tenho saído circular com ela. Minhas últimas saídas têm sido com a Shadow. Então agora a gente vai deixar ela funcionando de 2 a 3 minutos. Deixar ela aquecer um pouquinho. Depois eu desligo a chave, aguardo uns 2, 3 minutos para o óleo descer novamente para o cárter e a gente faz a medição na vareta. Ela deve ficar entre o mínimo e o máximo. Desliguei a moto, guardei de 2 a 3 minutos para o óleo descer e a gente vai fazer a medição novamente. Durante esse tempo, procure por vazamentos, pessoal. No meu caso, a moto ela apresentou um pouquinho de umidade aqui em relação ao filtro embaixo. Então o que eu fiz? Eu dei mais um reaperto utilizando aquela chave de filtro. Feito a conferência novamente, agora o nível do óleo ficou mais ou menos na metade entre o mínimo e máximo. Agora a gente vai proceder à montagem da tampa lateral, fazendo o processo inverso como vocês já viram da retirada. Um detalhe que eu faço, e deixo a dica para vocês, eu pego o sabão de cozinha, pessoal, e normalmente passo um pouquinho de detergente nesses pinos que vão encaixar aqui nas borrachas do quadro, certo? Porque quando você forçar o pino ali, não força tanto essas borrachas, ele encaixa melhor e depois esse detergente seca. Quando for colocar os parafusos para fixação da tampa, aí sim vou usar o Fixtrava, como havia comentado no início do vídeo. A fixação dessa tampa é muito simples, começa encaixando a parte de cima, de um dos lados, encaixe o pino lateral e agora já faça a inserção do parafuso. Agora nesse caso a gente vai fazer o que eu comentei, vou colocar uma gotinha de Fixtrava, mas é pouca coisa, tá? Só para fazer uma fixação melhor e não ter risco de perder o parafuso. Ponto importante, alinhe bem o plástico com o orifício do parafuso, de forma a ele não entrar enviesado. Em algumas situações, gire o parafuso um pouco anti-horário e depois horário, para ele pegar a rosca da melhor forma. Pronto, já está fixo. Falando sobre os custos da troca em casa. Para vocês verem como não necessariamente é mais barato trocar em casa, eu fiz a análise de custo com 4 óleos, sendo o Mobil, o Castrol, o Motul e o vendido na concessionária da Honda. O valor do Mobil, o 10W30 SL, ele custa R$ 35,00 o litro. O Castrol, R$ 38,00. O Motul, o mais 5000, que já é aquele óleo meio abrasileirado, que a qualidade dele caiu um pouquinho, custa R$ 46,00 o litro. E o óleo Honda, R$ 45,00 o litro. De todos esses óleos que eu comentei, pessoal, o que determina a qualidade do óleo é a sua classificação, tanto API quanto JASO, certo? E para todos esses óleos, o API é tipo SL e o JASO está como MA.
O filtro, a gente tem o filtro de óleo Honda, que na concessionária custa R$ 225. Esse é um filtro que tem uma tecnologia muito melhor. Eu acredito que ele faça uma filtragem muito melhor, mas ele custa R$ 225. Se você utiliza o filtro original, deixa para mim nos comentários. Normalmente, a maior parte dos proprietários vão nos filtros paralelos, tipo Fran, Kimali, Techfil e assim por diante. O Fran, hoje o valor dele vendido aqui nas lojas é de R$ 34. Então o meu custo de troca de óleo com o filtro, utilizando o óleo da Honda, ele ficou R$ 180 mais 34, um custo de 214.